né, trazendo aqui mais visões, até inclusive falando um pouquinho mais com o Alex de outros temas. Eu quero trazer agora aqui para a nossa conversa, nosso convidado de hoje, Luiz Fernando Roxo, economista e gestor também da Poliface Gestora. Roxo, seja muito bem-vindo à nossa programação aqui da BMC News. Muito bom dia para você. Muito obrigado, um abraço para todo mundo, um abraço para o meu amigo Alex, que está aí na bancada, para a Paula também. Vamos conversar aí, saiu inflação agora cedo, né? Quero falar aí também, tentar entender um pouco da sua visão. São vários assuntos, tá? Mas já que você tocou a inflação, vamos começar com isso. Esse IPCA 15, né, vindo aí até melhor do que se esperava, dessa expectativa. Você acha que fica mais plausível, factível, de repente, ali? O Banco Central tem como aumentar aí essa magnitude, né? O mercado tenta ali, espera 0,25 ponto percentual de redução para a Selic. Será que dá para chegar a meio ponto, Roxo? Qual que é a sua expectativa para isso? Eu acredito que deve ser entre 0,25 e 0,50. O mais importante é a mensagem que virá, né? Mas todos nós estamos aguardando aí que os juros comecem a cair. De qualquer maneira, a curva futura, que é de fato a que importa, digamos assim, já vem caindo há um bom tempo. O Brasil está com a inflação sob controle, né? Veio 0,07 negativo o IPCA 15, a expectativa era menos 0,01, não é tanta diferença, mas sempre vai mostrando que a inflação de fato está sob controle. De qualquer maneira, Roberto Campos Neto tem algumas preocupações adicionais que tem feito com que ele tenha essa cautela, né, tanto nos juros quanto na comunicação. Eu acho isso super positivo. Roxo, pegando esse gancho, a gente até viu que esse resultado até de IPCA 15 aí animando bastante, né, o Ibovespa. É claro, também a gente sabe que está muito impactado com os estímulos lá da China, enfim. Mas olhando aqui para o nosso cenário, né, está sendo bem visto, inclusive o Ibovespa aí já subindo 1%, na casa aí de 122 mil pontos, mas na contramão um pouquinho desse otimismo, ainda a gente tem aí parte do setor bancário hoje, e aí eu queria entrar nessa questão com você, porque a gente viu ontem o setor bancário reagindo muito mal aquela sinalização de Fernando Haddad, né, sobre a extinção dos juros sobre capital próprio. Eu queria entender na sua visão, até porque não é só o setor bancário, várias outras companhias utilizam aí do mecanismo de juros sobre capital próprio, ao invés, né, de usar ali só como fonte de distribuição como dividendos, mas de alguma forma, como que você enxerga? É claro, né, é só uma possibilidade, né, de fato, o próprio ministro não sinalizou que vai batalhar por isso, a gente viu até que lá atrás o próprio Guedes tentou também, trouxe uma sinalização e recuou. A gente não sabe exatamente se vai ter um recuo por parte do governo, mas Haddad fazendo de tudo ali para arrecadar mais e conseguir fazer o zerar aí, né, os déficits das contas no ano que vem. Essa extinção, possível extinção, vamos tratar assim, do JCP, pode gerar aí uma queda, inclusive, no lucro contábil dessas companhias? Isso é visto, né, tem sido aí mal interpretado, talvez, ou tem atrapalhado os planos de investidores, principalmente para essas empresas que utilizam do JCP? Sim, vai impactar negativamente. Aumento de arrecadação sempre tem que sair do bolso de alguém. O setor de serviços, de qualquer maneira, vai ser muito impactado também na reforma tributária. Então, um reforço adicional no impacto tributário aí dessas instituições, desses bancos. O governo um governo gastador, né, que gosta de aumentar a despesa, de fazer investimentos, né, no país. Então ele está tentando buscar por todos os lados um aumento da arrecadação. O mercado pode, né, até encarar como positivo, como foi o caso da reforma tributária, mas no longo prazo vai ficando cada vez maior a alíquota. De qualquer maneira, sempre acaba se encontrando alguma maneira contábil de se otimizar, né, os tributos, mas é muito ruim para as empresas que têm isso como prática, vai impactar sim. Ô Roxo, muito bom dia, prazer, meu amigo, falar contigo. Que bom que você está aqui com a gente.
Eu queria fazer uma pergunta seguinte, um pouco que a Paula estava falando, antes de você entrar, ela estava falando sobre o PPI, né, enfim, sobre essa questão, porque a gente está com pressão de commodities, né, sim, mesmo que seja um pouco, né, o petróleo subiu, o minério de ferro subiu, o PPI segue defasado, ou seja, isso não tem, nós não temos argumentos, né, macro, né, suficiente para ter um Banco Central um pouco mais dovish, porque, por outro lado, a gente tem essa pressão inflacionária, né, o PPI defasado, isso pode traduzir um corte da Selic mais conservador de 0,25 e não de meio ponto percentual, olhando pelo lado do IPCA. O que você traz, assim, olhando mais o forward, né, mais o projetado, olhando mais para frente em relação à expectativa de ancoragem, né, olhando para 2024? Nas últimas 2 semanas, nós tivemos um agravamento no problema da Ucrânia, lá no acordo de grãos. Isso era o gatilho que o pessoal que carrega commodities precisava, né, para começar a fazer o mercado dar uma subida. Então, commodities de maneira geral subiram. Isso pode se agravar um pouco mais. É positivo para o Brasil em termos de exportação, aumento do preço de commodities, principalmente as que a gente produz, é positivo para o nosso balanço, para o nosso PIB, mas isso pode impactar na inflação, principalmente essa que é de oferta, que a gente não tem como interferir, então pode justificar sim uma cautela na queda dos juros, ao invés de 0,5%, 0,25%, justificando essa incerteza internacional que poderia impactar essa cadeia aí e puxar a inflação do produtor, que normalmente depois se desdobra para o consumidor, né? Ótimo, Roxo. Eu queria agora uma consultoria sua aqui, né, ao vivo, falando sobre o seguinte: nos Estados Unidos nós temos aí o S&P até, enfim, não vou dizer segurando, o S&P vem outperformando aí, né, vem trazendo uma boa retórica, até mesmo com essa questão do Fed de amanhã, que o mercado está comprando esse discurso que talvez tenha só 0,25%, mas ao mesmo tempo a gente tem uma narrativa lá que, enfim, a gente tem toda aquela conjuntura, né, de Estados Unidos ainda bem resiliente, né, o mercado de emprego, né, tem toda essa questão, e também ao mesmo tempo a dívida, né, americana sobe muito. Eu lembro que eu acompanho você nas redes sociais, você sabe, há muitos anos, e você sempre traz essa provocação, né, da dívida global subindo, dos Estados Unidos, e isso, por outro lado, no viés de alocação, o investidor ele pode fazer uma proteção. E você, assim, como especialista de opções, você tem sempre comentado sobre isso. Você tem um pouco mais de alerta agora com essas movimentações vis-a-vis o preço da Bolsa e o movimento atual do aumento do endividamento global? Enfim, trouxe uma narrativa aqui, mas você pode citar outros argumentos também, caso fique necessário. Sim, além do endividamento, que eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho, sempre que a gente tem um final de um processo de aumento de juros, de enxugamento global de liquidez, de aperto monetário, o processo final ele sempre é incerto, né? A gente fica torcendo para que não tenha uma turbulência muito grande, mas como a gente mexe em variáveis que só vão gerar efeito, surtir efeito em 6, 8, 9 meses, então fica na mão dos comitês de política monetária dos países definir se o remédio já foi suficiente ou se precisa ir aumentando a dose. Muitas vezes a dose é grande demais, quando vem a recessão, quando vem a contração econômica, a economia acaba sofrendo bastante, o mercado quebra a expectativa, ele vem otimista, porque os dados não mostram, os dados de recessão, quando aparecem, são muito rápidos, aparecem de uma hora para outra, mais ou menos quando já é tarde demais. Então, isso quebra a expectativa e pode gerar uma grande queda, uma queda generalizada nos preços de bolsa. As pessoas acham que juros caindo, né, que Banco Central diminuindo taxa de juros é sinal de alta de bolsa, mas não é isso que a gente viu em todos os últimos ciclos. Então, existe um risco, sim, além desses riscos de mais médio e longo prazo, como o endividamento do governo americano, ou dos Estados Unidos, ou da China. Por exemplo, em 1 ou 2 anos, se o governo americano não fizer algum tipo de ajuste no seu fiscal,
ele vai acabar tendo um endividamento maior do que o da Itália, que já é 130 e poucos por cento do PIB. Vários outros países estão numa situação semelhante, inclusive a própria China. Se você contabilizar as dívidas, tanto das famílias, quanto das empresas, quanto do Estado, dependendo da contabilidade, a gente já pode estar com quase 300% do PIB. Então, isso é bem grave, mas o problema de curto prazo não é esse. O problema de curto prazo será que a gente vai conseguir terminar essa contração sem que a economia meio que desmorone, né? Mesmo que seja um pouco, e aí os mercados afundem por quebra de expectativa, principalmente porque agora se adicionou um risco, que é as commodities voltarem a subir no final de um processo de aperto monetário, e aí os bancos centrais não teriam muito o que fazer. E isso, digamos, é meio que o sonho dourado aí, né, dos eurasianos, BRICS e tal, que é tentar colocar os Estados Unidos num corner, né? Os Estados Unidos está na mínima do seu estoque de petróleo, então se as commodities subirem meio forte agora, isso pode ser bem ruim para a economia como um todo. É uma aventura nova, a gente só viu isso acontecer lá no final da década de 70, começo da década de 80, com o Volcker, né? Que subiu-se os juros, e aí, na hora que acharam que já estava tudo controlado, começaram a derrubar os juros, veio uma segunda onda de aumento do petróleo, e aí impactou muito a economia americana. Então, assim, os dados são todos otimistas, é de se esperar mais dados otimistas nos próximos 1 ou 2 meses, mas várias coisas fazem com que a gente fique prudente, né, ressabiado, e eventualmente faça uma proteção, como você falou. Comprar algum tipo de seguro agora faz sentido, porque as bolsas subiram bastante e a volatilidade está extremamente baixa, por mais que as incertezas estejam aí, e seguros custem barato, mas não é uma coisa fácil de se fazer. Muitas vezes, diminuir um pouco da exposição em bolsa pode ser mais fácil. Poxa, você trouxe aí pontos importantes, né? Até queria completar aqui com uma outra dúvida, com uma outra pergunta, até porque, né, essa questão da desvalorização das commodities, com a possibilidade de voltar, principalmente agora com estes estímulos todos que foram colocados e anunciados na China, com essa expectativa de valorização, isso pode sim trazer uma até pressão inflacionária no momento onde as economias estão aí, né, caminhando para este controle dessa pressão inflacionária com essas políticas altas de juros. Por um outro lado, queria entender também na sua visão, a gente aqui no Brasil é muito beneficiado também com a alta das commodities, principalmente olhando para este arcabouço. O arcabouço não está ainda, vamos dizer assim, definido lá na Câmara, esperando a volta aí do recesso, porque teve alterações no Senado, mas de uma forma geral, o que a gente sabe é que este novo arcabouço ele está muito mais ancorado em aumento de receita do que corte de gastos. Isso não deve mudar, inclusive, em nenhum ajuste que for feito no texto lá na Câmara. E de uma forma geral, né, sempre ali o Brasil tentando trazer uma receita extraordinária. Caso a gente não tenha, de fato, ou demore, de repente, para ter essa valorização das commodities, talvez isso pode acabar impactando nas nossas contas por este lado, mas também se valorizar acaba ajudando o Brasil nesse sentido. Como que você olha exatamente, né, essa balança de um lado, commodities podendo trazer essa arrecadação maior, mas também, por um outro lado, deixando ali uma possibilidade de um ajuste da inflação? Então, é um jogo interessante, porque as commodities podem subir enquanto não houver um sinal significativo de recessão. Se houver uma recessão nos principais países, principalmente nos Estados Unidos, e for mais significativa, a demanda por commodities vai diminuir, né? O consumo de petróleo, que é o principal indicador, é a mãe de todas as commodities, aí vai acabar diminuindo. Então, tem-se um aumento dos preços das commodities por conta tanto de incentivos da China, quanto de uma tentativa aí, de cancelar o acordo de grãos ali no canal do Mar Negro pela Rússia, mas se a economia começar a piorar mesmo, não vai ter jeito, as commodities vão acabar caindo. Então, a gente fica torcendo para a commodities subir no Brasil para salvar o país, mas no longo prazo
complica bastante, porque o aumento das despesas, o aumento dos gastos tributários vai fazer bastante diferença no longo prazo para a nossa produtividade. Boa. Ô, Rogério, eu quero voltar a falar um pouquinho aqui do Brasil. Bom dia para você, Felipe Nascimento falando aqui. Porque tá toda essa discussão, né? Claro que você já comentou a respeito desse cenário inflacionário, a perspectiva do Banco Central. Eu queria saber a percepção mais de relação, né, da política monetária com a Bolsa. A gente já viu uma andada um pouco mais forte nos últimos tempos com a expectativa de corte de juros. E aí existe a expectativa no mercado de que o Banco Central vai lá e efetivamente comece o ciclo em 0,5 ponto percentual. E aí, a minha pergunta e o meu questionamento para você é o seguinte: será que se não vierem os 0,5 ponto percentual, se não vier o 0,5 ponto percentual que o mercado está esperando, a Bolsa vai fazer um movimento de correção? Se vier 0,25, vai gerar uma cautela um pouco mais forte aí no mercado, justamente porque o Banco Central vai ser um pouco mais conservador? A gente pode ver esse movimento de não deu meio, a Bolsa corrige, o mercado fica um pouco mais pé atrás, mais cauteloso? Então, 90% do trabalho do Banco Central e dos comitês é a comunicação, é sinalizar o que se pretende. Então, sempre é o pacote entre a decisão e o comentário e o anúncio, e pode ser uma coletiva ou pode ser um anúncio escrito, como a gente anuncia aqui no Brasil após o fechamento do pregão, algo muito sábio, dá tempo da gente processar e digerir um pouquinho. Então, se for só 0,25, mas for uma boa justificativa, otimista e tal, pode ser que a gente continue subindo. Aí, se for algo muito, muito negativo, pode ser que a gente caia. Mas eu vim aqui na semana passada, né, da BMC, e falei que eu esperava que a Bolsa rompesse os 120 mil e que o próximo alvo poderia ser perto dos 130 mil. Então, assim, a Bolsa brasileira está querendo subir. Já tem motivos como commodities e outras coisas. Então, se a notícia não for muito ruim, a gente vai subir. Perfeito. E na sua visão, que tipo de taxa acaba mexendo mais com a precificação do Ibovespa? É mais nessa percepção de corte da Selic, efetivamente, mais juro longo, que acaba mexendo com as expectativas e aí pode dar um fôlego um pouco maior? A taxa mais Selic ou a mais longa acaba mexendo mais com a precificação, na sua visão, Roxo? Eu acho que nesse momento a Selic seria muito importante. Como a gente viu hoje, só com o dado de inflação que já veio mais baixo, as empresas de varejo já subindo bastante. Então, tem muita gente na Bolsa precisando, né, que os juros, principalmente os de curtíssimo prazo, caiam. Então, eu acho que uma Selic caindo 0,5 ponto geraria um impacto maior mesmo na alta da Bolsa. Muito bom. Roxo, quero trazer aqui só uma provocação aqui no bom sentido em relação ao mundo, né? Que eu sei que você não está só restrito a Brasil, Estados Unidos, a gente comenta muito de China aqui, na Europa, a gente está muito focado aqui em macro, né? Nas discussões aqui com a Paula e com o Felipe, mas eu queria falar, assim, não especificamente em uma ação, mas quais setores que você está mais animado aqui no Brasil ou lá fora? Como que você está enxergando essa temporada de resultados lá fora, que começou antes, né? Começaram pelos bancos aqui, está começando a engrenar a partir aí dessa semana, mas como que você está enxergando essa temporada? O que deve ser essa temporada de resultados no Brasil e como que você está enxergando a temporada de resultados lá fora? Falando mais das empresas, falando mais mais de bottom-up do que top-down. Muito bem. Então, quase 40% dos balanços americanos, né, em termos de PIB, em termos de capitalização das empresas, sai essa semana, está saindo essa semana, é uma semana muito importante, mas já temos 2 semanas que estão saindo balanço nos Estados Unidos. Começou na sexta-feira anterior à sexta-feira passada, com os bancos reportando ótimos resultados. Os grandes bancos são os grandes vencedores dessa corrida bancária que a gente teve com o problema dos bancos médios e pequenos. Então vamos ver como é que vai ser o resultado das techs,
os guidances eram negativos, eram baixos, então tem tudo para que elas superem os resultados. Mas os bancões, por exemplo, o JP Morgan, tem se beneficiado enormemente desse aperto monetário e os bancos pequenos estão sofrendo muito, né? Muito resgate. Não faz muito sentido um americano médio hoje ter dinheiro num banco pequeno lá, né? É verdade. Acho que seriam essas perguntas. Não sei se a Paula tem uma aí, Paula. Tenho uma aqui. Roxô, só para a gente finalizar, né? Você que é referência em relação a opções, né? Para se proteger aí com opções, o investidor deve olhar mais quando o índice VIX nos Estados Unidos ou o índice EWZ estão baixos. Para você, qual que seria ali a referência para que esses investidores consigam, de fato, ter aí, né? Esse parâmetro, vamos dizer assim, para entender qual o momento exato ali de conseguir fazer a sua proteção como hedge? Muito bem. O hedge ele tem que ser sempre carregado, né? Se você tem uma exposição em risco, em renda variável muito alta, acima de 30% ou 40%, seria importante você carregar pelo menos um pouquinho de seguro, independente se está no período ou não. De qualquer maneira, depois de períodos de alta, em que o mercado sobe lentamente, a volatilidade vai caindo, normalmente são períodos mais propícios a grandes realizações. A gente está num momento parecido com esse e é possível que a bolsa continue subindo e que a volatilidade continue caindo. A volatilidade do índice americano do S&P, a volatilidade implícita que é o índice VIX, chegou a 15%, 14% ao ano. É extremamente baixo, é muito parecido com o período anterior, né, ao crash que nós tivemos em 2020 pelo problema da pandemia. Então, quando a volatilidade do Ibovespa aqui no Brasil está abaixo de 19%, 18%, e a volatilidade do S&P lá dos Estados Unidos, o VIX, está abaixo de 15%, 14%, é muito mais barato comprar seguro e a chance de uma grande realização é muito mais alta. Então deve-se carregar seguro sempre, principalmente se você estiver muito exposto a risco. Vale muito a pena a relação risco-retorno, mas nesses períodos, depois de grandes altas, o mercado parado há muito tempo, a volatilidade muito baixa, os seguros ficam muito baratos e muito propícios.